Quando a gente olha para o mapa do Rio de Janeiro hoje, tudo parece definitivo. Aterros, avenidas, prédios, áreas portuárias. Mas nem sempre foi assim. Partes inteiras da cidade não existiam como terra firme. Elas eram ilhas, e algumas dessas ilhas foram apagadas do mapa para o rio crescer. Um exemplo claro é a Ilha das Cobras. Hoje ela parece apenas mais uma área integrada ao centro do rio. Mas durante séculos, a Ilha das Cobras foi uma ilha de verdade, separada do continente, cercada pela Baía de Guanabara. O que mudou não foi a ilha, foi a cidade ao redor dela. E a Ilha das Cobras não foi um caso isolado. Outras ilhas do rio passaram pelo mesmo processo. Algumas ainda existem, mas perderam o mar em volta. Outras simplesmente deixaram de existir. E isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de decisões urbanas tomadas ao longo do tempo. Até o século XIX, o Rio de Janeiro era uma cidade moldada pela água. O litoral era recortado, instável, cheio de pequenas ilhas, áreas alagadas e faixas de terra provisórias. Do ponto de vista urbano, o rio ainda estava em formação. Nada era totalmente definitivo. Mas isso começa a mudar quando a cidade passa a exigir mais espaço físico. A partir do século XIX e principalmente no início do século XX, o rio entra em um ciclo intenso de obras públicas. Portos, arsenais, vias largas, áreas industriais e administrativas passam a exigir espaço. E quando não havia espaço suficiente, a solução foi clara: criar terra onde antes havia água. Os aterros deixam de ser exceção. Eles viram política urbana. No caso da Ilha das Cobras, esse processo acontece aos poucos. Entre os séculos XIX e XX, sucessivos aterros aproximam a ilha do continente. O mar vai sendo recuado, a separação desaparece. Hoje, muita gente passa por ali sem perceber que aquele lugar já foi isolado da cidade. A ilha foi absorvida. Outro caso pouco lembrado envolve a Ilha das Moças e a Ilha dos Cães. Ambas ficavam na Baía de Guanabara, em frente à área onde hoje estão a rodoviária Novo Rio e a antiga Praia Formosa. Durante o período colonial e ao longo do século XIX, essas ilhas existiram como territórios separados, cercados de mar, integrando o litoral natural do rio. Isso começa a mudar no início do século XX, com as grandes obras do Porto do Rio. A partir de 1902, durante a gestão do prefeito Pereira Passos, uma vasta área do litoral central é aterrada como parte de um projeto de modernização urbana. Os entulhos utilizados nesses aterros vêm, em grande parte, do desmonte do Morro do Senado, onde hoje está a Praça da Cruz Vermelha. É nesse processo que as Ilhas das Moças e dos Cães deixam de existir. Sob esse novo território, surge uma avenida central, inicialmente chamada de Avenida do Mangue, depois rebatizada como Avenida Francisco Bicalho, inaugurada em 1906 e parte fundamental do novo desenho urbano da cidade. As ilhas desapareceram fisicamente, e seus nomes permaneceram apenas nos mapas antigos e na história da cidade. Mas talvez o caso mais emblemático seja o da Ilha do Fundão. O que hoje parece uma grande ilha única, na verdade não existia assim. Até meados do século XX, aquela região era formada por várias pequenas ilhas separadas por canais naturais. Na década de 1950, essas ilhas são unificadas artificialmente, por meio de grandes aterros, criando a Ilha do Fundão como ela existe hoje. Ali o apagamento não foi gradual, foi planejado. Quando a gente observa todos esses casos juntos, fica claro que não se trata de episódios isolados. Ilhas absorvidas, ilhas aterradas, ilhas redesenhadas. O padrão se repete. O crescimento do rio significou apagar formas antigas da paisagem para criar uma cidade nova. O rio não perdeu essas ilhas por descuido, elas foram removidas por escolha. Escolhas técnicas, políticas e urbanas, feitas em outros tempos, com outras prioridades. E entender isso não é nostalgia. É perceber que a cidade onde a gente vive hoje foi construída sobre territórios que precisaram desaparecer para que ela existisse.
Me conta nos comentários qual o próximo pedaço esquecido de algum lugar do Brasil que você deseja saber. E não esquece também de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!